Oi gente, eu sou a Tailândia do Despindo Histórias e hoje eu trouxe a Aninha porque a gente fez a maratona Um Teto Todo delas juntas e a gente aqui veio conversar sobre como foi a experiência da maratona. Então é um vídeo pra gente mostrar as leituras. Eu ainda vou fazer isso aqui, acredito que ela vai fazer, eu já fez no canal dela. Eu vou fazer em algum momento. Eu vou fazer também, quando eu for falar também das leituras do mês que vem, porque eu acabei ficando sem vídeo de leituras do mês. Porque eu vou fazer esses vídeos assim, juntando mais meses, eu achei melhor. Então vamos lá, esse vídeo não vai ter nenhuma edição, então se errar vai ficar, se a gente cuspir na lente vai ficar, nossa. Enfim, porque eu acho que vai ser um vídeo grande se eu fosse editar todo, né? Pelo amor. Então vamos lá. Eu queria saber primeiro como é que foi a tua experiência. Não é uma entrevista, né? Você já começa parecendo uma entrevista. Como é que foi a tua experiência com a maratona? E se tu antes tinha uma cabeça e tu agora tem outra? Olha, desde que tu começou com o projeto, né? E eu acho que antes disso a gente já vinha com uma vontade de ler mais autoras mulheres. Eu acho que eu acho que é uma tendência já, né? E quando tu começou com o projeto, eu já comecei a pensar mais em focar minha leitura em autoras mulheres, comprar mais livros agora já pensando, poxa, por que não selecionar alguns mais de autoras mulheres que eu gosto e tal? E eu achei a maratona muito boa, eu li muita coisa boa. Li muitas autoras que eu não estava imaginando que eu gostaria tanto. E eu acho que deu pra perceber também que, não só pela gente, mas por todo mundo que participou e tal, e que talvez as pessoas tenham ainda um grande problema em começar a ler autoras mulheres, né? Porque quando a gente restringiu a maratona só para autoras mulheres, tinha gente que perguntou, mas não pode ler autor homem, não? Ué, mas a maratona inclusive tiveram situações de pessoas que tiveram que ler autores homens, mas foi uma situação diferente. Por exemplo, é diferente, né? Tinha que ler porque tinha uma prova e era um autor homem, mas fora isso, a pessoa pegou uma TBA realmente de autoras e leu. O que eu senti com essa maratona foi, eu vou ser bem clara aqui, eu não tenho vergonha de contar quando as coisas dão certo ou errado, porque eu gosto muito de ver meus projetos desde o início. Pode ser que essa maratona vá crescendo e com o tempo tenha muita gente, mas a nossa maratona de pessoas inscritas tinham 10. A maioria mulheres, né? Tinham 10 pessoas inscritas só. E olhe que ia ter sorteio, ia ter uma série de coisas. Então, eu acredito que por mais que as pessoas digam, eu leio pela sinopse, elas não podem dizer isso, porque a gente lê pela sinopse, digamos que seja essa a verdade. Mas as sinopses que a gente vê, em sua maioria, ou seja, dizendo de outra forma, os livros publicados são mais de autores homens. Até a divulgação. Até a divulgação é diferente. Um dia desse eu vi um comentário, porque teve uma menina, não sei se vocês acompanharam, teve uma menina que fez uma resenha do livro da Maria Valéria Rezende. Eu não lembro qual foi o livro. Parece que foi 40 dias, mas eu não tenho certeza. Eu ainda não li a Maria Valéria Rezende, inclusive tenho muita vontade. E eu fiquei sabendo pelas próprias redes sociais da autora, que eu tenho ela no Facebook, e muita gente também comentando, do meio literário, dizendo, porque a menina não sei o quê. Porque ela fez uma crítica muito contundente, mas ao mesmo tempo sem ter muita noção, porque ela colocou, por exemplo, ela perdeu alguns sentidos por não ter conhecimento de causa em algumas coisas. Então ela perdeu realmente alguns sentidos da narrativa. Poderia ter sido uma outra experiência para ela se ela soubesse. Mas o ponto aqui que eu vou falar não é nem isso, se ela gostou ou não gostou do livro. Mas alguém ressaltou no Facebook, né, nessas discussões lá, que a menina tinha sido bem contundente com o primeiro livro que ela tinha resenhado de uma autora mulher, e nessa mesma resenha ela citou uns 4 livros, todos de autores homens. Todos da mesma editora, que era da Companhia das Letras. Então isso, gente, é sintomático. Eu acho que não é uma coisa que a gente possa dizer, escolhe pela sinopse. Talvez ela até pense assim, e não estou nem dizendo que não é pra gente ler esses livros. Eu tenho autores, até ano passado eu lia mais autores homens. E eu tenho autores que eu gosto muito, que pra mim são maravilhosos. E vão provavelmente continuar sendo. Mas eu acho que as pessoas ainda encaram ler mais mulheres como uma cota. Não. Eu sou mulher, gente. Porque eu não vou querer ler experiências de outras mulheres na literatura. Pois é. Não é?
Engraçado que esse ano eu tô lendo mais autoras mulheres que autores homens. Veja que interessante, acho que é a primeira vez em toda a minha vida que isso aconteceu. Eu tô lendo mais mulheres, às vezes eu leio 1 ou 2 homens no mês. Quando leio. Vocês acreditam nisso? Isso é muito surpreendente pra mim, porque até quadrinhos, às vezes, eu acabo lendo mais de mulheres. Porque você diz assim, quadrinho você lê mais rápido, não sei Uma coisa que eu me surpreendi quando... Eu acho que foi uma vez que me perguntasse sobre quadrinhos de autoras mulheres. Eu me dei conta que a grande maioria dos meus mangás, isso não era uma coisa que eu definia antes, só vou comprar mangás de autoras mulheres. Mas eu notei que a maioria dos meus mangás é de autoras mulheres. bom, né? Tem alguma coisa aí, né? Talvez o modo como elas contam histórias seja um pouco diferente do modo como os homens veem história. E eu tava até dizendo a Aninha mesmo, eu acho que foi contigo que eu tava dizendo. Depois que eu leio mais mulheres, ficou difícil aceitar qualquer história vindo de autores homens. Os autores homens que eu gosto, eles têm uma sensibilidade muito grande com o ser humano em seu todo, seja com homem ou com mulher. Eu já tinha tendência de só gostar de autores assim. Então, se um cara... Porque assim, eu acho muito difícil, por mais que o autor seja o autor e o narrador seja o narrador, eu acho muito difícil, por exemplo, se o autor é um misógino, ele odeia mulheres, ele é um machista desgraçado, isso não vazar para a escrita dele. Com certeza. É praticamente impossível não vazar, porque sempre ele coloca a experiência dele e os pensamentos dele sempre vão fluir para a história, é impossível. Não. Pois é, porque assim, um dos autores que narram incrivelmente mulheres, autores homens, é Mia Couto, mas Mia Couto é um ser humano que ele mal fala. Eu conheci ele com outros amigos meus, pensava que tinha sido contigo. Ele fala bem baixinho, ele é aquela pessoa mais calma do mundo. Aí você entende, meu Deus, esse homem tem tanta vivência na vida e tem uma certa calma, assim, até eu falar. Tu já teve experiência de conhecer ele? Já, eu acho que foi numa Fliporto. Então acho que foi na mesma, mas tu não tava comigo não. Eu acho que eu só não conversei tanto com ele. Tipo, eu falei com ele, eu peguei o autógrafo, acho que eu não tava do teu lado. Foi, porque eu tava com 2 outros amigos, porque a gente tava junto quando foi conhecer aquele outro, que era africano também, esqueci o nome. Aquele, meu crush. Ai, eu gostei tanto dele, ele é tão legal. Gente, eu esqueci o nome do cara, eu vou botar uma foto. Não, eu não vou botar uma foto, porque eu não vou editar, eu esqueci disso. Mas eu boto aqui na descrição se eu lembrar. Mas enfim, é um do cabelo grande. Meu Deus. O Jack, eu adoro ele. Ele é outro que é muito sensível, assim, mas enfim. Esse vídeo não é sobre autores homens, mas eu queria dizer a vocês que, claro, eu gosto de autores homens, mas ficou difícil pra mim gostar de qualquer autor homem. Por exemplo, um autor feito por Daniel Galera, que há anos atrás falou numa flip que não... Falou alguma coisa sobre representatividade, eu não lembro das palavras exatas, mas se você procurar, você acha a matéria dessa época. Eu perdi a vontade total de ler qualquer coisa dele, depois que eu soube disso. Nunca li nada dele, eu adoro ler coisas contemporâneas e é tanta coisa pra ler que eu posso passar batido. Se algum de vocês gostam, me desculpem, mas a gente escolhe leituras, né? Então, deixa ele. Se ele escreve bem, se ele escreve mal, eu não quero nem descobrir. Eu não sou, claro, o tipo de pessoa que eu não vou ler nada de uma pessoa que eu não goste. E também não sou o tipo de pessoa de quando eu tô conhecendo um autor, pesquiso muito a biografia dele, autor, autora. Eu não pesquiso. Geralmente eu pesquiso quando eu vou fazer resenha ou quando terminei de ler e vou querer saber mais sobre aquilo, mesmo que eu não vou fazer a resenha. Enfim. Mas pode falar mais sobre essa experiência que eu tô falando mais. Não, eu acho que foi bem legal realmente pra gente ter mais noção propriamente de que as pessoas ainda não procuram tanto ler autoras mulheres. Eu acho que também vai, como a gente comentou, da divulgação, né? Autores homens ainda são mais divulgados até em questão de crítica, se considera muito autoras mulheres como, tipo, a maioria, pelo menos, que eu vejo quando se lança um livro de mulher, de uma autora mulher, é que a divulgação é um pouco diferente. É como se aquela literatura fosse só para mulheres ou fosse algum segundo tipo de literatura, não fosse tão bem conceituado. Durante a maratona, eu li Marta Medeiros e no livro de crônicas dela, eu notei que a grande maioria das crônicas, ela usa muitos homens no seu referencial.
pra falar de coisas boas, ou quando ela comentava um livro, ou quando ela comentava um filme, ela sempre citava outros autores homens, outros cineastas homens. Ela raramente mencionava uma mulher. Quando ela mencionou uma mulher, eu acho que foi já no final do livro, que eu acho que foi pelo período em que se passaram aquelas crônicas, foi um período que ela começou a repensar, ou se começou a se discutir mais a presença das mulheres de modo geral na sociedade, e que ela comentou uma autora mulher. Mas de todo o livro, ela falava mais de autores homens. Pois, mas é realmente assim, e porque a gente já tem influência, por exemplo, clássicos. Se você for pensar em autores clássicos, a maioria são homens, né? Então, fica até mais difícil. Claro que eu tenho interesse de ler a grande parte desses clássicos. Eu tenho vontade de ler ainda. E sei que vou ler. Mas a gente lê com vários poréns, por vezes. A gente sabe que, claro, foi um livro que marcou uma época que antes era ainda pior para a mulher. Sim. Então a gente lê sabendo de tudo isso. A gente, claro, não vai cobrar para uma sociedade de uma época bem anterior à nossa coisas que são discutidas em maior... São discutidas melhor, né? Hoje. Mas, assim, isso não é um pensamento. Eu não tô nem falando de autores clássicos. Eu tô falando também de autores contemporâneos que são misóginos, que eu não tenho nenhum interesse de conhecer mesmo. Porque eu acho que para ser autor de literatura tem que ter sensibilidade. E para ter sensibilidade você tem que ter empatia com o outro. Eu jamais leria um livro, agora saindo do âmbito de ser autora mulher, por exemplo, de alguém que tem um discurso do tipo, hoje em dia o mundo tá chato. Eu jamais leria um livro de uma pessoa assim. Por quê? Porque provavelmente se tivesse personagem trans a pessoa não ia respeitar. Se tivesse personagem homossexual a pessoa ia ter uma visão totalmente deturpada do que seria a homossexualidade. Se tivesse uma personagem mulher também talvez teria problemas, porque é aquela coisa. Eu também escrevo, e o que a gente passa muito para a escrita. Por mais que a gente invente personagens, aquele personagem tem um pouco, não digo nem de características pessoais nossas, mas ele tem um pouco daquilo que a gente acredita. Não tem como não ter. Não tem como. E quando as pessoas dizem, mas se eu crio um vilão e eu sou uma pessoa boa... Eu nem acredito nisso. Você tem tudo isso dentro de você, porque você não tirou do nada. Isso daí eu garanto. E falando da maratona, assim, mais especificamente, né? Porque eu tô... Tá voando, enfim. Eu gostei muito, assim, da maratona. Eu li bastante, mas teve um momento que eu disse, e comecei a ler as coisas, assim, porque na verdade já é uma coisa minha com maratona. Eu não leio pra terminar a TBA. Eu leio porque às vezes eu penso, esse livro aqui eu vou terminar em 2 dias. E acaba passando mais tempo. Teve o livro da Virginia Woolf que eu li, que foi Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, acho que é esse o nome, que foi sensacional, abriu minha mente, ainda tanto quanto um teto Todo Seu dela também, né? E foram 2 livros, assim, incríveis. Esse Um Teto Todo Seu eu li ano passado, não foi na maratona, não tem nada a ver. Eu gostei muito, na maratona eu li ficção, eu li não ficção, eu li coisas muito variadas, eu li quadrinhos, eu li tanta coisa, gente, que não tem nem como mensurar como foi bom essa maratona. Eu dizendo que eu li quadrinho, mas agora eu não lembro se eu li quadrinho. Leu o meu. Foi? Eu li aquele mangá maravilhoso, que aliás eu vou fazer resenha pra cá em breve. Incrível. É porque foi muita coisa, eu acabei não trazendo a lista, porque a gente queria fazer mais uma discussão mesmo. Acho que foi isso, a maratona foi muito boa pra conhecer outras autoras, né? Eu saí bem da minha zona de conforto, acho que teve 1 ou 2 livros que não saíram da minha zona de conforto, mas os outros saíram sim, e foi surpreendente. Infelizmente eu não li a TBA toda, eu queria ter lido, e mesmo depois da maratona eu não consegui ler, mas esse é um livro que eu quero ler também em breve. E eu acho que é legal a gente continuar também insistindo, apesar de ter sido um pouco menor do que a gente achou que teria sido, ter tido não sei, poucas pessoas vieram pra maratona, a gente acabou mudando alguns planos, mas eu acho que vale a pena a gente insistir, porque também não vai ser do dia pra noite que as pessoas vão mudar os hábitos dela, né? Hábitos do dia a dia, é difícil de mudar, imaginar hábito de leitura, mas eu acredito que se a gente insistir, vai fazer uma diferença no futuro.
Pois é. E estamos aí para novos projetos, já que eu não tenho a opção de dizer não, porque Tailane vai me arrastar As para pessoas todos. pensam, as pessoas vão pensar que eu obrigo ela. Ela faz porque gosta, tá vendo? Entendeu? Mas, como é que se diz? Eu prefiro acreditar que vai melhorar sim, mas eu também acho que a melhora vai ser lenta. Porque no momento, por exemplo, a gente vai fazer uma maratona no São João, a Raiatona. Pode ter certeza que vai ter mais gente, porque vai ser aberta. Vai ser para ler o que você quiser. A gente tá até pensando numa categoria específica, assim, para você ler um a mais, só com autoras mulheres. Porque, na verdade, dentro de todos os meus projetos, eu quero que um teto todo delas esteja. Porque é um projeto meu de vida, então vai estar. De algum jeito vai estar. A gente foi para uma palestra na escola, que até tem vlog aqui, vou deixar nos cards para quem não viu. E eu tava lá falando do projeto, porque, assim, eu quero realmente que alcance mais pessoas, e pessoas, inclusive, que não achariam esse canal de primeira. Que eu vou ter contato de outras formas, como nessa palestra, por exemplo, que a gente foi. E é bom porque a gente vai alcançando um outro público, um público mais jovem. E a juventude é muito mais fácil de mudar hábito do que pessoas adultas, né? Mas eu acho que a gente tem que insistir mesmo no projeto e tal. Porque se não fosse para insistir, se não fosse para influenciar pessoas, pra que fazer o projeto, né, filha? Pois é, tanto que, assim, eu tô... Vocês sabem que tem um projeto que é o Leia Mulheres, né? Read Women, que não foi criado no Brasil, na verdade, não lembro onde foi criado. Mas aqui foi em São Paulo que começou e tá em várias cidades. Capitais e cidades interioranas também. Cidades menores também tem muito clube pela cidade. Pelo Brasil, aliás. E é sensacional. Eu vou para de Recife sempre que eu posso. É uma experiência incrível. Aqui eu sinto que o pessoal tem mais uma pegada de pegar coisas que estão mais difíceis de encontrar, que não tem tanto nas livrarias. Tá que tem o porém de muita gente não poder adquirir os livros, porque muitas vezes, por ser editora menor, não tem e-book, ou a pessoa não tem dinheiro para comprar o livro. Às vezes até eu não tenho. Mas eu acho que é uma experiência incrível, porque eu conheço autoras que eu não conheceria, por exemplo, passeando na Amazon. Então, isso é uma pegada do Leia Mulheres daqui de Recife. Não estou dizendo que ela é melhor ou pior do que ninguém. Eu acho uma experiência incrível e eu acompanho alguns clubes. Eu sou a louca dos grupos Leia Mulheres. Eu estou no grupo do Leia Mulheres de quase todos os estados. É porque tem um segredinho que eu só posso contar depois, mas já, né? Já dei uma boa, né? Adiantada aqui. Mas é isso, gente. Eu acho que já deu pra perceber, né? Que eu vou criar um Leia Mulheres em breve. Então, já foi. Já foi. Eu só tô vendo o local e tal, mas eu vou criar um Leia Mulheres na minha cidade em breve. E tô vendo também possibilidades de pessoas pra ajudar. Ela eu pedi, mas ela mora longe. Ela, de vez em quando eu posso ajudar, mas nem sempre. Mas é da vida. É o que eu posso fazer. Mas é isso, gente. Eu queria que vocês lessem mais mulheres, se não fossem com a gente na maratona, mas na sua vida, quando você for comprar um livro, seja na Amazon mesmo, na livraria, no sebo, tente pensar em quantas autoras mulheres você já leu, e se você já leu autoras mulheres, tente pensar em quantas autoras negras, quantas autoras asiáticas, quantas autoras de locais que são fora da curva, Estados Unidos, enfim, fora da sua zona de conforto. Tenta pensar o que é que você pode ler, o que é que você pode conhecer e divulgar, porque é conhecer e divulgar, não é conhecer e guardar pra você. Você não precisa ter um canal no YouTube para divulgar. Você leu, aí chega para um amigo seu que gosta de ler, menina, li um livro tão bom que eu vou te indicar agora, esse daqui, ó. Acho que até as redes sociais já ajudam bastante, né? Você não precisa ser um influenciador digital para espalhar. Você influencia de várias formas, né? Enquanto leitor. Você influencia amigos e tal. Até porque quando a gente lê um livro bom, a gente quer que outras pessoas leiam também, partilhem também daquela alegria que a gente teve, daquele conhecimento novo que a gente teve, né? Pois é. E é isso, gente. Porque se deixar a gente passa o dia todo falando. E esse vídeo tem que sair hoje, né? Embora saia tarde, porque esse Veda tá um forninho caindo diariamente. Minha coluna já não aguenta mais segurar tanto forno. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Não deixem de curtir, de se inscrever no meu canal e no da Aninha, caso alguém ainda não seja, porque essa menina já é habituê aqui no canal. Já faço parte, mas não esqueçam do Vagando Entre Estantes. Pois é, lá. se inscrevam lá também. E é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Até!